aqui na casa do Senhor, aqueles que estão se dirigindo também para estar junto com a gente nessa noite, né, em culto de adoração e louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pedi à igreja para a gente ler o Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a felicidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Então, que nesse momento possamos direcionar a nossa mente, o nosso pensar, os nossos olhos, apenas para o louvor ao único Deus, único e Salvador, que entregou seu Filho para nos salvar. De cruz erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou
Mesmo sentado, mas com muita reverência, vamos ler Efésios 4:32. Sejam bondoso e compassivo, um para com os outros. Perdoais mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão, ele tem que ser dado de coração diariamente e recebido. Entendido por todos nós cristãos que Jesus, o Cordeiro, se entregou na cruz pelos nossos pecados, pelo meu, pelo de cada um que está aqui, por cada um que se encontra em todos os lugares. Ele não fez classificação nem de idade, nem de cor, nem de raça. Ele se entregou por todos aqueles que crescem na sua palavra. Deus perdoou cada pessoa que se arrependeu e aceitou Jesus como seu único Salvador. Que possamos nesse momento, aí mesmo assentado onde nós estamos, baixar nossas cabeças, colocarmos em oração silenciosa, pedindo a Deus que Ele nos perdoe pelas nossas falhas, porque até muitas vezes quando tentamos fazer aquilo que no nosso entendimento é o bem, o direcionar para alguém, às vezes podemos estar pecando. Então peço que a igreja entre em oração e eu vou interromper o silêncio com a oração. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos todos os dias pela oportunidade que o Senhor nos dá ao levantar. Te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é digno, Senhor, de todo o nosso louvor e nossa adoração. Nós te rendemos graças, Senhor, em todos os momentos, na liturgia do culto, na liturgia da nossa vida, no ambiente em que se encontramos todos os dias, que possamos ser luz na terra, sal das nações, Senhor. Que possamos todos os dias mostrar para todos, Senhor, a grandeza do Teu amor, provando ser bom, ser agradável, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor nos dê força, nos dê direcionamento, nos dê o entendimento, Senhor. Fortaleça a sua igreja, os nossos dirigentes, o conselho da Tua casa, os Teus pastores, que sejam homens que saibam, Senhor, lidar, Senhor, com cada situação colocada, com cada perseguição que o mundo, Senhor, todos os dias coloca contra a família. O mal se levanta, Senhor, sempre contra aquilo que o Senhor colocou como criação sua na terra, Senhor. Então nós colocamos as nossas vidas, o nosso amor dedicado a Ti, Senhor. Te rendemos graça todos os dias. Amém. Erga a voz
Queria convidar a igreja a se colocar de pé, aqueles que puderem. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João 3, vamos ler do versículo 1 até o 21. Queria convidar a igreja para a gente fazer uma leitura responsiva. Eu leio os versículos ímpares, a igreja lê os versículos pares. João 3, do versículo 1 até o versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém nascer de novo, não pode vir ao reino de Deus.
Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de te dizer: importa-vos nascer de novo? Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Em verdade te digo, que nos dizemos o que sabemos e testemunhamos, e os que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aqueles que de lá desceram, e sabem, o Filho do Homem que está no céu. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgasse o mundo, mas para que mudasse, o mundo fosse salvo por ele. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica a verdade aproxima-se à luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque é feita em Deus. A igreja pode se sentar. Essa passagem muito conhecida, né, de Nicodemos, uma passagem que eu particularmente gosto muito. Através dessa leitura foi onde eu escolhi o nome do meu primeiro filho. E quando a gente entende o nascimento, é muito comum a gente entender o nascimento do ventre, né, o nascimento por parte de uma criança, o nascimento natural, aquilo que a gente tem esse entendimento. Mas quando a gente fala do nascimento enquanto cristão, a gente entende que é um nascimento para a luz, é um nascimento de uma vida nova. Não é o nascer o natural, e sim o nascer o espiritual. Aquilo que Deus, quando colocou seu Filho na terra e andou junto com homens, né, ele tentou mostrar isso nas suas ações, nas suas boas práticas, no seu tratar para com todos na igualdade. Buscou doutores da lei, buscou pescadores, buscou entre todos as pessoas sem a distinção. Então, quando a gente entende esse momento que nós estamos passando, da Sexta-feira Santa, da Páscoa, o momento onde o Cordeiro se entregou para redimir o pecado de cada um de nós, o meu, o seu, de cada pessoa, assim creia em Jesus Cristo, ele está dando a chance do nascer novamente, né? Às vezes a gente é questionado ou cobrado por algumas pessoas quando se diz aquela pessoa é crente e tem atitudes diferentes, ou aquela pessoa é uma pessoa religiosa e tem atitudes que não condizem com aquilo ao qual ela está seguindo. Então esse nascer, ele tem que ser verdadeiro. Esse nascer, ele tem que mudar, É uma luta diária que a gente trava. A gente sabe, a sociedade impõe ações, muitas vezes, sobre cada um de nós, mas a gente tem que seguir a única palavra verdadeira que está escrita na palavra de Deus. Nenhuma outra informação que venha para a gente, que não tem embasamento bíblico, ela pode ser aceitada pelo nosso coração ou pelo nosso entendimento. Então, que nesse momento a gente possa estar nascendo, né? Nascendo para Jesus, colocando o nosso coração, o nosso dia, as nossas ações,
as ações voluntárias, as nossas ações no trabalho, o bem que a gente faz sem olhar a quem, né? Não é se dedicar, às vezes, a uma ação específica ou a um grupo de ações voluntárias e aquelas ações serem dedicadas às pessoas específicas, mas é aquele o fazer o bem realmente sem olhar a quem, quando se envolve nos trabalhos, seja os trabalhos ministeriais ou os trabalhos assistenciais, mas que a gente se envolva dentro desses trabalhos sem valorizar a carne, sem valorizar a pessoa que está envolvida nesse trabalho, mas sim para toda a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem é que anda sobre o mar, que acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura todo o mal? Tu que és eterno Criador, tu, glorioso, santo e rei de amor, quem é maior que os meus e em tudo satisfaz, que no deserto faz chover, o príncipe da paz, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão, na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Quem é maior que os medos meus, em tudo satisfaz, quem no deserto faz chover, o príncipe da paz, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão, na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou, na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou.
que és eterno Criador, tu, glorioso, santo e rei de amor, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Participar da sua obra, vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Podem vir, crianças. Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé. Hoje é a festa mais linda, né? Nós estamos aqui, fomos salvos, porque Jesus se entregou por nós. E hoje nós trouxemos duas canções com as crianças. E nós queremos que a igreja participe, porque o primeiro toda a igreja sabe, que é o Vim para Adorar-te. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei do preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei do preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer
servir. Hoje eu sei que me amas, eu sei que tu és real. Mesmo sendo criança, faço minha entrega total, viverei para ti. Louvado seja Deus. Meus amados, quero convidá-los todos e todas a abrirmos juntos a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. E nós vamos ler apenas 4 versículos que vão do verso 19 até o verso de número 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 20, dos versos 19 até o verso 23. Os gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui louvando a Deus e de ver as crianças participando tão ativamente da adoração ao Senhor. A gente tem o hábito de dizer que as crianças são o futuro da igreja, e elas estão dizendo para a gente, não, nós somos o presente, nós estamos aqui, nós estamos dando a nossa contribuição, a nossa colaboração, e é muito importante que a gente traga os nossos filhos à casa do Senhor, os consagre a Deus e os dedique ao serviço e à adoração do Senhor. Muito bem, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 20, a partir do verso 19, diz-nos assim a palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus,
veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus, pois, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Até aqui, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Convido os irmãos a orarem comigo. Ó Pai bondoso e amado, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa e termos Te oferecido louvores em adoração, Te oferecido as nossas orações e de termos a certeza que o Senhor acolheu não apenas cânticos e orações, mas acolheu a nós mesmos diante do Teu trono de graça. Nós queremos continuar, Senhor, Te adorando agora, dando plena atenção à Tua palavra e pedindo que o Senhor se revele a nós através das páginas da Sagrada Escritura. Nós assim oramos e agradecemos em o nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Meus amados, certamente uma das doutrinas da fé cristã mais atacadas é a doutrina bíblica da ressurreição de Jesus Cristo. E isso, naturalmente, desde sempre, né? Nós poderíamos pensar que isso seria algo do mundo moderno, isso seria algo próprio do mundo cientificizado, seria próprio do mundo do racionalismo, seria próprio do mundo do iluminismo, da marginalização dos conhecimentos teológicos, da exaltação das ciências sociais, da filosofia e de outros conhecimentos exatos em sua natureza, mas não. Desde o primeiro século, essa doutrina, considerada por toda a cristandade um dos pilares de nossa fé, tem sido objeto de um ataque ferrenho. Logo nos primeiros séculos e logo ali nos dias da morte de Jesus Cristo e de sua ressurreição, os sacerdotes judeus subornaram os guardas que vigiavam o sepulcro de Jesus Cristo para que dissessem que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos seus seguidores e que havia sido dado a ele um paradeiro e ignorado para então fazer valer a previsão do próprio Cristo, de que em 3 dias após a sua morte ele ressuscitaria. Outros ainda hoje defendem a ideia de que Jesus não havia de fato morrido, e essa talvez fosse a explicação mais aceitável do ponto de vista da ciência, é a mais aceitável nos contextos da doutrina espírita, de que Jesus, na verdade, não morrera, mas fora acometido de uma doença chamada catalepsia, em que o corpo da pessoa fica como se estivesse realmente morta, né? E a catalepsia pode durar alguns minutos, pode durar um dia ou pode durar bem mais tempo. É o que é chamado hoje popularmente de falsa morte. Então Jesus não teria morrido de verdade, apenas tido uma catalepsia e depois de algum tempo ele retomou o domínio do seu corpo e voltou então à normalidade. Sua morte seria então aparente. Surgiu também um movimento logo ali nos primeiros anos do cristianismo chamado docetismo, que dizia que Jesus Cristo nem precisaria ter ressuscitado, porque na verdade Jesus não tinha um corpo humano, físico como nós. A palavra docetismo vem de docel ou doquel, que significa aparência. Jesus tinha apenas a aparência de um corpo físico. Então também era uma doutrina negacionista acerca da ressurreição. Mas aí dentro da igreja contemporânea, da igreja moderna, das teologias heterodoxas contemporâneas, surgiram teólogos como, por exemplo, Rudolf Bultmann, que propôs uma nova leitura da Bíblia a partir de uma abordagem hermenêutica chamada desmitologização. Ele defende que se devia tratar todos os relatos bíblicos que não pudessem ser explicados racionalmente como mitos. E então a gente deveria desvestir a Bíblia dos seus mitos, ou deveríamos desmilagrificar
seria melhor entendido assim, esses mitos, como por exemplo a encarnação, como por exemplo a ressurreição do próprio Jesus. A cristandade, portanto, aceita, na contramão de todas essas questões, e nós não vamos entrar aqui no mérito delas, a ressurreição de Cristo como um fato dado, um fato que não é irracional, um fato que não contraria de alguma forma a lógica humana, mas é um fato que é suprarracional no sentido de exceder a nossa capacidade de compreensão acerca das manifestações do Senhor. Eu digo que a fé não lida com as questões irracionais. Agostinho de Hipona, ele dizia que é preciso compreender para crer e crer para compreender. Ele dizia que a fé não é acéfala. E que Deus nos dotou de inteligência para que a nossa fé também tivesse um elemento de intelecção. Não é uma fé intuitiva, não é uma fé meramente emocional, não é a fé meramente volitiva, mas é também uma fé dotada de razão. No entanto, esta fé lida com questões que extrapolam o campo da explicação racional. Lida com questões suprarracionais, que estão acima da nossa capacidade de compreensão. Então tem algumas coisas nas quais nós vamos crer, mas que por enquanto a eternidade não chega, nós não as poderemos explicar plenamente com base nas categorias científicas ou racionais das quais dispomos no presente momento da nossa história. Por isso, toda a cristandade, todas as igrejas cristãs, do catolicismo romano, a igreja católica ortodoxa do Oriente, ao protestantismo, todos os seus segmentos aceitam como um fato inarredável e um pilar da fé cristã a ressurreição de Jesus Cristo, que certamente é tão questionada porque contraria a ordem do mundo natural, contraria as forças da natureza, como outras doutrinas ligadas à própria pessoa de Jesus, a sua encarnação por concepção milagrosa do Espírito, a sua assunção aos céus e então também a sua ressurreição. Isso posto, voltemo-nos aqui para o nosso texto. Era domingo de manhã, quando Jesus Cristo saiu da gruta onde fora posto por José de Arimateia, um cristão rico, que enterrou aquele que entre nós não tinha onde reclinar a cabeça, como ele disse, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covil, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não teria uma gruta sofisticada, porque somente os ricos gozavam, desse sepultamento em grutas, e José de Arimateia, que era um seguidor de Jesus Cristo, era rico, então providenciou para que o corpo de Jesus fosse colocado naquela gruta. E alguns dos discípulos e Maria Madalena se dirigem ao túmulo no domingo de manhã, e quando chegam lá, a porta do sepulcro, a pedra que estava sobre o sepulcro, que lhe servia de porta, estava removida. Uma pedra que não seria removida facilmente, senão por muitos homens, estava removida. Dentro da sepultura havia apenas os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. A narrativa aqui ainda no capítulo 20, nos versos 15 a 18, de Maria Madalena olha e vê dois homens que ela não entendem, mas que eram figuras angelicais, uma à cabeceira e um aos pés da pedra onde Jesus fora colocado, e ela sai do túmulo com a visão ainda do Cristo morto, do Cristo coisa, do Cristo carregável, inclusive, porque ela olha através do seu véu de lágrimas e vê Jesus Cristo do lado de fora do sepulcro, absolutamente vivo, em pé diante dela, e ela supõe que era o jardineiro e pergunta a ele: olha, se tu o levaste, diz-me onde puseste o corpo
o corpo do meu Senhor. E Jesus então se dirige a ela, chamando-a pelo nome, e quando Jesus lhe chama Maria, ela identifica a doce voz do seu pastor, como as ovelhas, disse Jesus, conhecem a voz do seu pastor e o seguem, e então ela responde Rabone, que quer dizer mestre, já reconhecendo Jesus Cristo ressuscitado. Naquela mesma manhã, Jesus Cristo aparece a 2 discípulos que estavam no caminho de uma cidade chamada Emaús e que conversavam entre si sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém, como a crucificação de Jesus Cristo. Apenas 2 dias, pouco mais de 2 dias haviam se passado, e esses discípulos já estavam voltando para a sua antiga rotina, para a sua antiga vida. É quando Jesus os aborda, os interpela, e quando eles finalmente identificam que estavam falando com Jesus Cristo, que fora morto, mas que agora estava ressuscitado, eles compreendem que havia se cumprido aquilo que o próprio Cristo havia lhes dito, que ressuscitaria ao terceiro dia. Cada pessoa que encontrava o Cristo ressurreto era transformado, ou transformada pela realidade desse encontro com Jesus ressuscitado. E é justamente a partir desses encontros que Jesus teve com os discípulos em Emaús, com Maria Madalena à porta do sepulcro, e agora nesse texto que nós acabamos de ler, com os discípulos que estavam em uma casa em Jerusalém, enclausurados, trancados, e como eles também são transformados, é a partir disso que nós vamos tirar para as nossas vidas essa noite algumas implicações de encontrarmos, ainda que pela fé, ainda que espiritualmente, ainda que sem termos o privilégio que teve Maria Madalena, o privilégio que teve os discípulos em Emaús, o privilégio que tiveram aqui os demais discípulos ao contemplarem com seus próprios olhos a pessoa de Jesus ressuscitada e viva diante deles. Nós que temos o encontro espiritual com Jesus Cristo pela fé, também podemos tirar implicações profundas para a nossa vida a partir desse encontro de Jesus com seus discípulos. Porque não é possível que nós encontremos a Jesus e permaneçamos o mesmo. Nós podemos encontrar a religião e continuar como éramos. Nós podemos encontrar a igreja evangélica e continuar sendo egoístas, intimistas, insensíveis, injustos, alienados do próximo necessitado, alienados de Deus, embora não da religião que profere o nome de Deus. Mas não é possível encontrar Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Não é possível encontrar Jesus e não experimentar uma profunda transformação. Não é possível encontrar Jesus e não ocorrerem mudanças em nossa interioridade. Encontrar Jesus significa mudar. Encontrar Jesus significa dar um novo rumo à vida. Encontrar Jesus significa que não seremos mais os mesmos, que vamos melhorar como pessoa, vamos melhorar como seres humanos, vamos melhorar como filhos e filhas de Deus, vamos melhorar como discípulos de Jesus Cristo, vamos melhorar como servos do Senhor, vamos melhorar como pais, como mães, como filhos, como cônjuges. Vamos melhorar, porque é da natureza do encontro com Jesus a transformação de tudo aquilo que em nossa vida não expressa a glória de Deus, a glória cujo poder foi manifesto na ressurreição do seu Filho, na vitória dele sobre a morte. Então, que implicações nós podemos tirar para a nossa vida de ter esse encontro espiritual e existencial com Jesus Cristo ressuscitado, a partir aqui da experiência dos discípulos? Diz o texto do verso 19 que ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, o domingo, portanto, que passou a ser o dia que os cristãos separam para os exercícios da piedade, para adorar o Senhor desde essa data memorável, estavam trancados as portas e os discípulos estavam ali dentro de portas trancadas, diz o verso 19, com medo dos judeus. E veio Jesus e pôs-se no meio deles, onde eles estavam, e disse-lhes: paz
seja convosco. A primeira implicação que nós tiramos aqui para a nossa vida é que encontrar o Cristo ressurreto implica em experienciar os poderes do mundo espiritual. É absolutamente interessante que na tarde do domingo, no qual ressuscitara Jesus, Jesus sai ao encontro dos seus aterrorizados discípulos. Estavam reunidos em uma casa, a portas trancadas, sem que ele tenha se lhes aberto a porta. Jesus Cristo, contrariando todas as leis da física, se apresenta no meio deles e os sauda com a sua paz. O discurso eloquente, irmãos, das circunstâncias e dos fatos racionais do mundo natural, haviam de tal maneira capturado a atenção dos discípulos de Jesus, que eles se esqueceram de tudo que Jesus dissera acerca da sua própria morte e acerca da sua ressurreição. O discurso eloquente e convincente da ordem natural das coisas era tudo o que aparentemente restava para aqueles discípulos de corações temerosos. Então Jesus lhes coloca em contato com os poderes de um mundo que transcende a ordem natural das coisas. E aquele que fora morto e que estivera na sepultura está agora diante deles redivivo. E ainda com um corpo glorificado, porque embora pudesse ser tocado, podia, segundo a vontade de Deus, entrar naquele ambiente sem que se lhe abrisse a porta. Com essa manifestação extraordinária de Jesus diante dos seus discípulos acovardados, Jesus então está falando para eles que existe, contrariando a lógica das circunstâncias e das coisas, uma ordem de coisas sobrenaturais. Ratifica o que eles pregara. Essa ordem natural de coisas não é tudo que nós temos. Paulo disse que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Há uma vida depois desta. Há uma realidade espiritual mais real do que essa realidade factual na qual nós transitamos. Uma realidade material a qual nós nos apegamos aferradamente, como se nada mais nos restasse. Quando Jesus aparece ali, ressuscitado, contrariando as leis da física, contrariando a ordem natural, Jesus está dizendo para eles: o mundo espiritual do qual eu falei para vocês é uma realidade. E é tão difícil aqueles que estão presos ou estribados no seu próprio pensamento considerarem a existência de coisas que agora eles não conseguem explicar num laboratório de uma grande universidade em qualquer lugar desse mundo contemporâneo. Jesus está dizendo: o tangível não é tudo o que temos. O palpável, como exigiu Tomé palpar, não é tudo que temos. O material não fala de toda a existência. Há algo que transcende a tudo isso. Tem o reino de meu Pai, que não é deste mundo. É o reino espiritual do qual eu lhes falei. E esse reino se sobrepõe a toda ordem natural das coisas. Com isso, Jesus ratifica o que lhes pregara. Essa ordem natural de coisas não é aquilo que temos por palavra final acerca da existência. Há um reino espiritual. Há uma ordem de coisas colocadas na categoria do sobrenatural. Há divinos poderes extraordinários que superam as forças do mundo físico e natural. Por isso, tais poderes, e foi por tais poderes que Jesus ressuscitou. Foi por tais poderes que Jesus se apresentou diante dele com o seu corpo transformados. E é por tais poderes que podemos acreditar que a nossa vida não se limita apenas a esta existência tantas vezes miserável. A ressurreição de Jesus, portanto, nos fala que há um mundo sobrenatural que transcende a esse
E quando um dia a nossa jornada terrestre se acabar, e quando um dia este tabernáculo terreno se desintegrar, nós acessaremos imediatamente esse mundo espiritual do qual Jesus Cristo veio nos falar. Jesus, então, em sua ressurreição, está trazendo escancaradamente o anúncio de uma ordem de coisas que transcende ao mundo natural. Então, quando nós falamos que o culto, como Paulo diz lá em Romanos 12, capítulo 1, deve ser um culto racional, quando nós dizemos que devemos amar a Deus com todo entendimento, quando nós citamos o grande teólogo Agostinho e dizemos que é preciso compreender para crer e crer para compreender, nós não estamos em absolutamente negando a possibilidade de nós desenvolvermos ciência, de nós adquirirmos conhecimento, de nós darmos uma contribuição para um mundo melhor. Mas também, por outro lado, nós não estamos negando. Pelo contrário, estamos ratificando e afirmando, como Jesus o faz em sua ressurreição, que existe um mundo espiritual que nós não podemos, não conseguimos dar conta dele racionalmente. E nós precisamos acreditar nisso. E nós precisamos confirmar com a nossa fé aquilo que foi pregado por Jesus, aquilo que foi pregado pelos seus apóstolos, aquilo que a Igreja de Cristo vem pregando há 2000 anos e aquilo que nós estamos experimentando em nossa experiência religiosa com o nosso Deus. Aprendemos ainda, irmãos, que encontrar o Cristo ressurreto implica e desfrutar a paz do Senhor, que dissipa todo medo do nosso coração. Ainda no verso de número 19 diz: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles sobrenaturalmente e lhes disse: paz seja convosco. Mas na frente, quando os discípulos já estão exultantes diante do fato da ressurreição, verso 21, disse-lhes Jesus outra vez: paz seja convosco. Ora, irmãos, o contexto no qual Jesus encontra os seus discípulos aqui após a sua ressurreição é o pior possível. Eles estavam de fato e de verdade aterrorizados. E o medo bloqueia. O medo trava os pensamentos. O medo atrapalha a memória. O medo inibe a ação. Uma pessoa tomada pelo medo, ela tem pouca potência de agir, como diz um filósofo contemporâneo. Ela tem pouca capacidade de elaborar uma resposta racional ou inteligente. Ela tem pouca capacidade de conseguir enxergar além daquilo que se apresenta imediatamente diante dos seus olhos e que está sendo o fator estressor, o fator gerador do medo. Eles estavam aterrorizados. Não por acaso, seu líder espiritual fora assassinado em um conluio do mal entre a cúria sacerdotal judaica e a cúpula política do Império Romano ali na Palestina. E nada, absolutamente nada, do ponto de vista de seus corações temerosos, impedia que a fúria dos inimigos de Jesus se voltasse agora contra seus seguidores e que fosse destinado para os discípulos de Jesus o mesmo fim que fora destinado a seu mestre. O julgamento injusto, a punição injusta, a aplicação da pena capital, como malfeitores, como subversivos para o Império Romano e como hereges para a cúria sacerdotal. Tomados assim pelo medo dos judeus, os discípulos então se encontravam enclausurados, não apenas nas paredes de alvenaria daquela casa, mas enclausurados dentro de si mesmos,
incapazes de acessar os conteúdos que Jesus colocara para eles durante os seus ensinos e as suas pregações. O discurso eloquente das circunstâncias e das coisas fora vencedor na mente deles naquele momento, e tudo o que pairava em seus corações era o medo. Corações, portas trancadas, corações cerrados, inquietos, mentes desassossegadas, uma alma atribulada. E Jesus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, que é presciente, que tem toda a sabedoria e todo o conhecimento, chega diante deles e imediatamente lhes percebe o que vai no coração. De repente, não mais que de repente, Jesus vem ao seu encontro, ressuscitado, falando do poder sobrenatural que o tirara do estado de morte, e lhes diz que com base nesse mesmo poder extraordinário, numa situação completamente adversa, eles poderiam ter paz. E Jesus proclama: paz seja convosco. Era tudo o que eles precisavam naquele momento. Era tudo que aquelas mentes inquietas, aquelas almas desassossegadas, aqueles corações temerários precisavam ouvir para que dissipasse toda a inquietação dentro de si. Paz seja convosco. Essa palavra vinda do príncipe da paz, Jesus de Nazaré. Paz seja convosco. Porque todos aqueles que encontram o Cristo ressurreto, que é o príncipe da paz, encontram, por causa da paz com Deus, celebrada pelo sangue de Jesus, a paz interior necessária para lidar com os redemoinhos, para lidar com as tribulações, para lidar com as adversidades, para lidar com a agitação desse mundo tenebroso que tantas vezes visa a nossa destruição. Percebendo, portanto, o que vai no coração de seus discípulos, Jesus lhes saúda com a sua paz e dissipa todo medo e inquietação emocional e espiritual, dirigindo-lhes a sua palavra de apaziguamento. Ele lhes diz Shalom, a saudação comum entre o povo hebreu. A grande diferença estava vindo agora do príncipe da paz. Shalom, paz seja convosco. Isso era tudo que aqueles homens e mulheres cheios de temor precisavam. A paz de Deus em seus corações. Uma paz possibilitada pelo sacrifício de Jesus. Porque quando Jesus, antes de morrer, institui o sacramento da ceia do Senhor, que nós celebramos aqui todo o primeiro domingo, ele diz: este é o sangue da nova aliança, é o sangue com o qual está sendo selada a reconciliação de todo aquele que crê em Jesus Cristo com Deus. Então não é possível ter paz com Deus se eu vivo, ter paz interior se eu vivo em inimizade com Deus. Então era preciso que primeiro Jesus selasse a nossa reconciliação com Deus. Era preciso que primeiro Jesus fizesse a nossa aliança com Deus, para que nós, aliançados com o Deus da paz, nós pudéssemos então finalmente ter paz interior, uma paz possibilitada pelo sacrifício de Jesus, que com seu sangue nos reconciliou com Deus. Pois ninguém pode ter paz interior vivendo em oposição ao Deus Criador. Uma paz que transcende essa de Jesus, a lógica do mundo mal. Como disse Jesus em um outro momento, em uma outra ocasião, quando ele conversava com seus discípulos acerca da sua própria morte, quando ele dizia que iria para o céu e iria preparar lugar para recebê-los, ele disse lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz. É o legado do Cristo morto e ressuscitado. A minha paz eu vos dou, mas não é como a paz do mundo. Não é aquela paz que você só sente quando as contingências ambientais
externas estão todas equalizadas, está bem no casamento, está bem na vida profissional, está bem na vida financeira, as coisas ali, os signos da classe média estão todos ali presentes, e aí você se sente em paz, uma paz falsa, uma paz aparente, uma paz não verdadeira, porque às vezes na alma está em guerra com o próprio Deus da paz. Jesus diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não vos la dou como o mundo a dá. A paz que eu dou a vocês é uma paz que vocês podem desfrutar, mesmo quando as autoridades religiosas e políticas os quiserem matar. A paz que eu dou a vocês é uma paz que você pode desfrutar, mesmo quando uma crise financeira se abater sobre o seu lar. A paz que eu vou lhe dar é uma paz que você pode desfrutar, mesmo quando um diagnóstico médico disser que a sua vida está correndo perigo. A paz que eu venho lhe dar é uma paz que você pode gozar no meio do furacão das grandes tribulações da vida. É uma paz que, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, contraria a lógica das circunstâncias, porque vai além do entendimento. Paulo diz, Filipenses capítulo 4, verso 6, não estejais inquietos, falando dessa inquietação do coração humano, por coisa alguma. Os discípulos estavam inquietos com medo da morte, da perseguição. Não estejais inquietos por coisa alguma, diz Paulo, antes em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graça. E o resultado, diz Paulo, e a paz de Deus, a shalom do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Quando a gente está ansioso, quando a gente está com medo, quando a gente está se sentindo ameaçado por qualquer contingência da vida, onde é que nós somos afetados? Somos afetados em nossas emoções, simbolizadas, no coração. Somos afetados em nossos sentimentos, somos afetados em nossa psique, nós não conseguimos ter uma leitura clara da realidade, nós não conseguimos processar os nossos pensamentos, as nossas ideias, a gente não consegue elaborar uma resposta à adversidade que está nos cercando. Jesus diz: eu vos deixo a minha paz, eu dou a minha paz a vocês, mas eu não dou como o mundo a dá, porque a paz que Jesus Cristo dá é uma paz que transcende a lógica das circunstâncias e das coisas. É uma paz para gozar no meio da tribulação. É uma paz para desfrutar no meio da adversidade. Como os discípulos aqui, era uma paz para ser experienciada em um contexto de perseguição e de morte, já que há tão poucos dias Jesus Cristo havia sido morto pela turba. A paz do Cristo ressuscitado aquieta corações e mentes aterrorizadas. Deixe-vos a paz, diz Jesus. Encontrar o Cristo ressurreto pela fé é encontrar a paz que só Ele, só Jesus pode dar. Não tem outra fonte para a perenidade espiritual, não tem outra fonte para a harmonia intrapsíquica, não tem outra fonte para nós estarmos apaziguados em nossos corações e mentes, a não ser em Jesus Cristo, em quem devemos depositar a nossa fé. Aprendemos ainda que encontrar o Cristo ressurreto implica em gozar da alegria indizível que suplanta todo luto. Verso 20, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. As mãos que haviam sido furadas e que agora estavam marcadas ao serem pregadas na cruz. O lado que fora perfurado pela lança de um soldado maligno. Estavam ali os signos do luto daqueles discípulos. Foi por estes sinais do Cristo pegado na cruz, que fora morto e depositado numa urna, numa gruta, e que estava até agora para eles como alguém morto e enterrado,
esse discurso da realidade que os cercava, os colocara em um profundo luto. Eles estavam tristes, porque o seu Senhor estava morto. Não era só medo da morte, a tristeza dos seus discípulos. A sua tristeza era pela morte do seu Senhor. Era o luto pela morte do seu mestre. A manifestação do Cristo ressurreto não apenas lhes dissipa o medo do coração, como também terapeutiza o seu luto. A tristeza legitimamente sentida pela perda do seu mestre e Senhor, as lágrimas necessariamente vertidas em seu luto, em seu dissabor, dá lugar agora à alegria indizível pela ressurreição e pelo reencontro com seu Senhor. Sabe, eu acho que eu vou a velório muito mais do que a maioria das pessoas, por conta do meu ofício pastoral. Nem todo mundo gosta de ir no velório. Naturalmente, eu também não gosto de lidar com a experiência da morte. Mas como Deus me chamou e me capacitou para o exercício do ministério, eu creio que tenho ido muito mais do que a maioria dos irmãos aqui, porque além de ir ao de todos os meus familiares ou amigos, eu ainda tenho que participar dos irmãos da igreja e faço isso como uma missão dada por Deus, para trazer consolo às famílias enlutadas. E às vezes, nesse contexto de luto, alguém diz assim: não chore. Eu gosto de dizer: chore. Põe para fora o seu luto. Sabe, não fique enxergando a vida para sempre através de um véu de lágrimas, porque essa vida aqui não é tudo que temos. Mas agora é preciso chorar. Agora você teve uma perda. Agora você está de luto, seu coração está dorido. E se você colocar para fora chorando, se você colocar para fora falando, se você colocar para fora orando, isso não vai somatizar, isso não vai virar uma doença no seu corpo, isso não vai se transformar em um problema psicossomático. No entanto, se você reprime, se você guarda, se você não chora, se você não trata o luto, esse luto pode gerar depressão, esse luto pode fazer você ficar enxergando a vida o tempo todo através de um véu de tristeza, de lágrima, de pessimismo e de dor, faz você desanimar da própria vida. A situação dos discípulos de Jesus era uma situação de luto. Naquele mesmo final de semana, Jesus Cristo havia morrido. O grupo dos discípulos havia se dispersado. A sua experiência emocional era de muito dissabor, de muito pesar. A ressurreição de Cristo então chega, o Cristo ressurreto chega então nesse momento para dissipar o luto, para dar a ele o tratamento adequado, para evitar que esse luto seja permanente, para evitar que a pessoa passe o resto de sua existência enxergando a vida de forma embaçada, mas para declarar aqui que há consolo, que há esperança, que há gozo, que há deleite em Cristo para todos os corações doridos. Não apenas para os discípulos de Jesus, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos, como diz o apóstolo Paulo. E é, portanto, o primeiro a abrir o caminho para a ressurreição e a vida eterna de todos aqueles e aquelas que se tornaram seus seguidores pela fé. Em Cristo temos alegria para viver, em Cristo temos alegria ultra circunstancial, que não depende das circunstâncias nem das contingências exteriores. Em Cristo a tristeza da noite escura da alma, como dizia o místico João da Cruz, é superada pela alegria de um novo amanhecer. Como diz o salmista, a tristeza
pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Tristeza pode durar a noite inteira, a alegria vem ao amanhecer. Não há promessa de que não teremos motivos para ficar tristes. Não há promessa de que não teremos lutos pela perca de uma pessoa, pela perca de um emprego, pela perca de um filho, pela perca de um bem que nos era importante, que tinha um valor afetivo. Tudo isso gera luto. E nós não temos uma promessa de blindagem quanto a isso tudo, mas nós temos a promessa de que Jesus, o Cristo ressuscitado, que antes de sua assunção, prometeu que nos daria o Espírito Consolador para habitar em nosso coração e nos consolar em nossos momentos de dissabor. Nós podemos com certeza contar com isso. Toda tristeza e toda dor superadas pela intervenção de nosso Senhor ressuscitado. Aprendemos ainda, irmãos, em último lugar, que encontrar o Cristo ressurreto implica em ser comissionado e empoderado por Ele para dar continuidade à sua missão, anunciando o Evangelho da graça. Os versos 21 a seguir diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. É a segunda vez que Jesus ressalta que estava ali para lhes conceder a paz e aquietar os seus corações. Assim como o Pai me enviou, verso 21, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados; se lhes retiverdes, serão retidos. Cristo ressurreto manifesta para os seus discípulos temerosos, mais uma vez, o escândalo da graça, comissionando-os e capacitando-os para serem anunciadores do Evangelho da paz e da salvação. Três coisas aqui mostram a graça de Deus absolutamente escancarada pelo Cristo ressuscitado. Primeiro, os discípulos são graciosamente comissionados e transformados em emissários do Cristo ressurreto. Agora pense, se tiver alguém aqui que é do mundo da administração, que trabalha com gestão de pessoas, que líder escolheria novamente uma equipe que há tão pouco tempo tanta decepção causaram? Porque quando Jesus Cristo foi preso, foi julgado e foi levado à cruz, os seus discípulos o abandonaram. Os seus discípulos fugiram com medo. Um de seus discípulos, que se tornou depois o principal líder da igreja, chegou a negá-lo 3 vezes, negando a sua identificação com aquele que ia morrer para a sua salvação. Então ele morre, e apenas 2 dias, pouco mais de 2 dias de sua morte, 2 deles já estão voltando para a sua antiga vida, como se nada tivessem ouvido, como se nada tivessem presenciado, como se não tivessem sequer conhecido o Salvador de suas vidas. E era de se esperar agora, fosse Jesus um de nós, que essa equipe fosse descartada, fosse deixada de fora, homens fracos, homens de pouca fé, homens que não tinham lealdade, homens cheios de medo, homens incapazes de enfrentar a adversidade, homens sem resiliência nenhuma. No entanto, não é isso que Jesus faz. Ele manifesta a sua graça e, sem censurar-lhes a fé nesse momento, diz para eles: olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Do jeito que eu me tornei emissário de meu Pai e fui comissionado por Ele para fazer uma missão salvífica
entre os homens. Eu estou comissionando vocês para dar continuidade à missão mais importante a que um ser humano pode se dedicar, que é a de pregar o evangelho da paz, o evangelho da graça, o evangelho da salvação, o poder, como diz o apóstolo Paulo, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu comissiono vocês, eu lhes concedo graciosamente o privilégio de serem continuadores da minha obra sobre a terra. Que graça! Meus amados irmãos, não for a graça de Deus, eu não estaria aqui essa noite com o microfone na mão, anunciando para vocês a palavra de Deus. Não for a graça de Deus, nenhum de nós, pecadores e pecadoras, aqui presentes essa noite, estaríamos diante do trono do Senhor, oferecendo sacrifícios de louvor. É por graça. Não estava ali a melhor equipe, não estava ali a equipe mais competente, não estava ali os homens e mulheres mais qualificados. Mas contrariando a lógica deste mundo, contrariando a lógica do mercado, contrariando a lógica da administração e da gestão de pessoas, aqueles discípulos fracassados eram, mais uma vez, objetos da graça de Deus, recebendo uma segunda chance para serem os emissários de Cristo que deveriam sempre ter sido. Jesus não descarta as pessoas porque falham. Jesus não concorda com as suas falhas, nem é conivente com elas, mas Jesus lança sobre as pessoas um olhar gracioso, um olhar escatológico, procurando ver o que essas pessoas podem ser se a sua graça for concedida a ela. O olhar de Jesus não é arqueológico, o olhar de Jesus não é uma investigação do passado para encontrar razões para rejeitar, para excluir, para marginalizar, para cortar qualquer possibilidade de relacionamento. O olhar de Jesus Cristo não é esse olhar condenatório, é um olhar de possibilidades salvíficas, é um olhar de possibilidades ministeriais, é um olhar de valorização do ser humano regenerado a partir do seu sacrifício na cruz. E é esses seres humanos frágeis a quem ele confia a maior missão de todas, a mais importante de todas, de todos os empreendimentos humanos com origem em Deus, que é a missão de anunciar o Evangelho. Salvo engano, foi o grande pregador inglês Martyn Lloyd-Jones, que foi conselheiro da rainha e que pregou na abadia de Westminster, de pé até hoje, durante tantos e tantos anos, pregando para pastores. Ele disse o seguinte: se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores do Reino Unido em qualquer lugar deste mundo, pastores, não se rebaixem, porque vocês são embaixadores de Cristo, e isso é mais importante do que ser embaixador do Reino Unido, isso é mais importante do que ser embaixador da Inglaterra, isso é mais importante do que ser um representante da rainha. Você é representante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É estes homens que o Senhor chama para esse empreendimento missionário. O Senhor os chama. E é muito interessante, aqui vai um jargão evangélico, que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. E esse é um jargão que expressa uma verdade absoluta. Os discípulos que foram comissionados graciosamente não ficaram à mercê dos seus próprios recursos. O Senhor soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo e foram empoderados para uma missão que eles sozinhos por si mesmos não poderiam dar conta. Sabe, Deus não trabalha com esse critério de escolher os mais qualificados, os mais capacitados, os mais destacados, não. Ele chama corações que estão consagrados a Ele, embora não tão qualificados, Ele os capacita com o poder do Espírito Santo. Então não capacita
Não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Esse é um jargão que encontra eco nessa prática de Jesus aqui, ressuscitado com seus discípulos. Por fim, meus irmãos, estes que foram agraciados com a salvação e com a comissão do Cristo ressurreto, têm por objeto anunciar o evangelho da salvação. Dizer aos pecadores perdidos que em Cristo Jesus, o mais terrível pecador, pode encontrar o perdão. Não existe pecador tão terrivelmente arruinado pelo pecado que não possa ser restaurado. Não existe poço moral tão profundo de onde o Senhor não possa resgatar uma vida. Não existe destruição moral ou espiritual tão acentuada que não possa ser objeto do poder gracioso de Deus, libertando a vida e liberando o perdão, absolvendo de toda a culpa perante a justiça de Deus. Quem foi alcançado pela graça de Deus, encerro com essa proposição, tem que fazer o transbordo dessa graça para a vida de outros homens e mulheres pecadores que precisam de salvação. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o nosso encontro não seja com a religião, que o nosso encontro não seja com a igreja presbiteriana, que o nosso encontro não seja com a igreja evangélica ou com qualquer outra religião, que o nosso encontro seja um encontro pessoal com Jesus, que o nosso encontro seja um encontro espiritual com Cristo pela fé, e que nesse encontro Jesus Cristo nos transforme por seu poder sobrenatural. Dissipe todo medo do nosso coração, tire toda inquietação e nos dê a sua paz. Dissipe todo luto e nos encha da alegria que é fruto do seu Espírito Santo. E nos comissione, nos empoderando para fazer o transbordo da graça do perdão. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Feche os seus olhos um minuto. Estamos encerrando esse domingo de Páscoa. O sacrifício perfeito de Jesus foi feito. Ele morreu para a nossa salvação. Ele ressuscitou para a nossa glorificação na eternidade. E enviou o seu Espírito Santo para a nossa santificação durante toda a nossa experiência terrenal. E nesse momento, Ele pode fazer o mesmo que fez com aqueles discípulos. Ele pode soprar o Espírito dele sobre a sua vida. Se você se sente vazio, se você está tentando preencher o vazio da sua vida nas drogas, no alcoolismo, na sexualidade desregrada, na pornografia, nos lucros desonestos, não interessa como você está tentando preencher o vazio do coração. Aquele que soprou e que colocou o seu Espírito no coração dos discípulos no dia da sua ressurreição está vivo aqui entre nós, e hoje Ele pode preencher o vazio do seu coração. Hoje Ele pode, é uma noite de reconciliação, hoje Ele pode fazer as pazes entre você e Deus novamente. Então, se você já conheceu o Evangelho e se afastou dele, é um momento para você se reconciliar. Então faça isso agora, numa oração silenciosa, em nome de Jesus. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela morte de Cristo para a nossa salvação. Obrigado pela Sua ressurreição, que nos dá experiência de participar de Sua glória. Obrigado, Senhor, pelo soprar do Teu Espírito sobre as nossas vidas vazias, preenchendo o nosso fosso interior e nos dando, Senhor, sentido para viver, para glorificar o Teu nome, para dar continuidade à Tua missão. Obrigado, Senhor, por Tua graça que não nos descartou, mas que olhou para nós por esse óculos gracioso de amor e misericórdia
e nos concedeu, Senhor, a permissão de estar na Tua presença em santa e doce comunhão. Pai bendito e amado, Te peço por todos aqui presentes, por aqueles que estão entregando a sua vida a Ti agora, pela primeira vez, e recebendo, Senhor, o Teu Espírito para preencher o vazio do seu coração. Te peço por aqueles, ó Pai, que tendo se afastado, ouviram agora a voz do Teu Evangelho, Senhor, e resolveram fazer as pazes contigo. Pai, recebe, restaura, cura, liberta, transforma para a glória do Teu nome. Recebe também, Senhor, além das nossas vidas, recebe os donativos que colocamos no Teu altar nesse instante, nossas ofertas e dízimos para a honra, glória e louvor do Teu santo e excelso nome. Amém. Graças a Deus. Louvemos ao Senhor e o sirvamos com os nossos dízimos e ofertas. Nossos visitantes, por favor, não se sintam constrangidos, tá certo? A participar desse momento.
Meus irmãos, oremos que o Senhor possa nos despedir agora, ó Pai, na Tua paz. Nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, uma noite de sono reparador, um restante de semana abençoado. Nós Te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua casa essa noite. Te agradecemos pela oportunidade de Te louvar, de Te bendizer, de Te consagrar tudo que somos, tudo que temos, de colocar a nossa vida no Teu altar. Te agradecemos pela Tua palavra que vem nos consolar, que vem, Senhor, nos exortar também, que vem nos edificar. Te agradecemos, ó Pai Santo, pelo ajuntamento da Tua igreja e por todo o Teu povo que está aqui presente. Te pedimos por aqueles que estão enfermos, Senhor. Te pedimos por aqueles que estão desempregados, ó Pai. Te pedimos por aqueles que estão passando por algum momento de aflição, ó Pai. Pedimos o Teu conforto, pedimos a consolação do Teu Espírito, ó Deus. Pedimos assim tudo isso em nome e por amor do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Recebei a bênção, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. O povo do Senhor diz amém.